Era uma noite fria e chuvosa quando Emily, uma jovem enfermeira, recebeu uma chamada urgente para cobrir um turno no antigo sanatório St. Jude. Localizado nos arredores da cidade, o sanatório havia sido fechado décadas atrás, após inúmeras histórias de experimentos obscuros e tratamentos brutais. Relutante, Emily aceitou o trabalho, precisando do dinheiro extra para ajudar nas despesas médicas de sua mãe doente. Ao chegar, foi recebida por um corredor silencioso e sombras dançantes nas paredes, iluminadas apenas pela luz trêmula das lâmpadas fracas. O cheiro de mofo impregnava o ar enquanto Emily caminhava pelos corredores desolados, passando por salas vazias com camas desfeitas. A escuridão aumentava a cada passo, e murmúrios ininteligíveis pareciam ecoar pelos corredores vazios. Ao entrar na enfermaria, Emily sentiu uma corrente de ar gélido, embora as janelas estivessem todas fechadas. Ignorando a sensação desconfortável, ela começou a realizar suas tarefas noturnas. À medida que a noite avançava, os murmúrios se intensificaram, transformando-se em sussurros inquietantes que pareciam ecoar diretamente em seus ouvidos. Enquanto verificava os registros médicos antigos, Emily começou a notar padrões sinistros, pacientes desaparecidos, experimentos controversos e procedimentos inexplicáveis. A enfermeira começou a sentir uma presença sombria a acompanhando, uma sombra que se movia nos cantos de seus olhos e desaparecia sempre que ela olhava diretamente. A cada passo, passos ecoavam pelos corredores vazios, mas Emily estava sozinha. O medo começou a se apossar dela quando encontrou uma sala selada com cadeados enferrujados. Intrigada e assustada ao mesmo tempo, Emily decidiu investigar. Ao abrir a porta, foi recebida por um cheiro insuportável e uma atmosfera pesada. Lá dentro, encontrou uma série de fotos antigas, mostrando pacientes em estados perturbadores. Em uma das fotos, reconheceu um rosto familiar, o de sua própria mãe, jovem e frágil, com expressão de terror. Emily recuou, horrorizada, enquanto as sombras ao seu redor pareciam ganhar vida, contorcendo-se e formando figuras grotescas. Agora em pânico, Emily correu pelos corredores, mas as sombras a perseguiram implacavelmente. Portas se fechavam e abriam sozinhas, luzes piscavam freneticamente, e vozes sussurravam segredos obscuros em seus ouvidos. Finalmente, Emily chegou ao pátio do sanatório, onde uma figura sombria tomou forma diante dela. Era uma enfermeira antiga, com olhos vazios e um sorriso macabro. "Você não deveria estar aqui", ecoou uma voz sussurrante. Desesperada, Emily tentou fugir, mas as sombras se fecharam ao seu redor, transformando-se em mãos geladas que a agarraram. A última coisa que ouviu foram os murmúrios sinistros do passado, enquanto o sanatório retomava a vida, revelando os horrores que haviam sido esquecidos. Na manhã seguinte, os enfermeiros que chegaram para o turno encontraram a enfermaria vazia, exceto por registros antigos e fotos empoeiradas. Emily desaparecera sem deixar rastros, deixando apenas o eco perturbador dos sussurros do sanatório St. Jude. Os dias se passaram, mas a história do desaparecimento de Emily ecoava pelos corredores do sanatório abandonado. Alguns diziam que ela havia enlouquecido e fugido para nunca mais ser encontrada, enquanto outros afirmavam que as sombras do passado a haviam engolido. A cidade estava envolta em um silêncio sepulcral, pois poucos ousavam se aventurar perto do sanatório St. Jude. Até que, certo dia, um jovem jornalista chamado Alex decidiu investigar o mistério. Intrigado pela história sombria e desejando desvendar o que realmente acontecerá com Emily, ele decidiu enfrentar o medo que pairava sobre o sanatório. Ao entrar nos corredores abandonados, Alex sentiu a atmosfera pesada e os sussurros inquietantes que haviam sido deixados para trás. Ele encontrou a sala selada, ainda repleta das fotos antigas e dos registros médicos perturbadores. Determinado a descobrir a verdade, começou a vasculhar cada canto escuro do sanatório. A cada passo, Alex sentia as sombras se movendo ao seu redor, como se a própria escuridão estivesse viva. Ele descobriu uma passagem secreta que o levou a uma ala esquecida do sanatório, onde experimentos ainda mais perturbadores haviam ocorrido. Entre os corredores sombrios, encontrou uma câmara secreta, com estranhas inscrições nas paredes e objetos ritualísticos antigos. No centro da sala, uma figura sombria começou a se materializar. Era a enfermeira que assombrava os pesadelos de Emily,
com olhos vazios e um sorriso macabro. Você desenterrou segredos que deveriam permanecer enterrados, sussurrou a voz sinistra. Determinado a desvendar o mistério, Alex começou a pesquisar sobre a história do sanatório. Descobriu relatos de pacientes que afirmavam terem sido usados em experimentos sombrios, envolvendo práticas ocultas e rituais macabros. Emily não foi a única a desaparecer, muitas almas ainda estavam presas no sanatório, clamando por justiça. Conforme Alex mergulhava mais fundo na investigação, eventos estranhos começaram a assombrá-lo. Sombras se contorciam nas paredes, vozes sussurravam em seus ouvidos, e seus pesadelos se misturavam à realidade. Ele sentia a presença da enfermeira sombria ao seu lado, observando cada movimento. Finalmente, Alex descobriu um antigo diário que detalhava os rituais usados para selar as almas dos pacientes no sanatório. Ele percebeu que a única maneira de libertar as almas e desfazer a maldição era enfrentar a enfermeira sombria e desfazer o ritual que a mantinha aprisionada. Determinado a encerrar a maldição de Saint-Jude, Alex se aventurou na câmara secreta. Com coragem, enfrentou a enfermeira sombria, recitou as palavras ancestrais e quebrou o feitiço. A sala tremeu, as sombras se dissiparam, e o sanatório finalmente encontrou paz. Com o término do ritual, as almas aprisionadas foram libertadas, incluindo a de Emily. No entanto, o preço pago por Alex foi alto. Ele deixou o sanatório marcado pelas experiências sobrenaturais, carregando consigo as cicatrizes de uma batalha entre a luz e as trevas. O sanatório Saint-Jude permaneceu silencioso e vazio, mas a história de Emily, Alex e a maldição que assombrava o lugar se tornou uma lenda urbana na cidade, garantindo que ninguém ousasse perturbar o sono eterno do antigo sanatório.